A nossa convidada de agora é a Patrícia. A Patrícia é uma pessoa muito incrível assim para tudo do queijo artesanal, deu muita força lá atrás. A gente resolveu convidar a Patrícia porque ela representa todo o jornalismo gastronômico que muita gente nos ajudou lá atrás. Quer dizer, eu sempre falo que a queijaria só aconteceu muito por isso. Quer dizer, na primeira semana que a queijaria abriu, já estava no Estadão, já estava no Paladar e a Patrícia puxou a fila. Hoje ela é colunista do Estadão, né? Então, muito obrigado realmente por você ter vindo, viu, Patrícia, por você ter Imagina, aceitado o convite. obrigada pelo convite, é uma honra, porque eu sou fã, muito fã dos queijos e do seu trabalho, desse trabalho importante que você fez aí, né, ao longo desses anos todos, para formar essa cadeia, né, do queijo brasileiro, enfim. E também foram vários eventos depois, quer dizer, é um agito que não parou esse tempo todo. Patrícia, conta um pouco da sua história, assim, com relação ao jornalismo e depois à gastronomia, um histórico sobre a sua vida aí. Vou falar, é muito longa, né? Então, mas eu vou resumir. Não, é o seguinte, para mim sempre cozinha foi um hobby. Eu sou jornalista formada tal, cozinha sempre foi meu hobby, mas assim, desde pequeno eu gostava de fazer doce de leite, blá, blá. Lá pelas tantas, eu era jornalista e eu era repórter. Eu fui trabalhar na TV Globo 7 anos, depois trabalhei como repórter especial de meio ambiente no Jornal da Tarde. E aí eu fui convidada para ir para Gula, para ser editora da revista Gula. E foi meu sonho, porque era assim, era o meu hobby que virou trabalho. Então eu fui editora Sim. da Gula durante 10 anos, fui editora do Paladar durante 11 anos, saí faz um ano e pouquinho, deixei de ser editora para virar colunista, quando eles mudaram o formato e tal. Mas continuo lá de alguma forma, né? Então eu tenho assim esse lado de que assim o que era hobby, o que era prazer virou trabalho e os assuntos são apaixonantes na gastronomia, né? E acho que aí a história do queijo entrou nessa questão também, que assim é uma delícia, é importante, precisa valorizar e um pouco do que eu sempre quis fazer, assim, que o Paladar também já fazia isso quando eu cheguei, não é mérito meu, mas assim essa coisa de desfrescurizar a comida no sentido, vamos falar da excelência? Vamos, porque a excelência que é o que a gente quer, comida excelente. Agora, vamos falar sem pedantismo, sem excluir os outros, sem ser uma coisa besta. Então, a gente fez sempre um trabalho assim de levar para as pessoas a comida e tudo, e o melhor, mas sem frescura, sabe? Sem a excelência pela excelência da comida. Bom, aí tal, aí então eu trabalho com isso, aí lá pelas tantas eu fiz pós-graduação em gastronomia e eu também lancei um livro que chama Comida Cheia de História e que daí eu conto algumas dessas histórias, assim, de 20 anos de jornalismo gastronômico, um monte de viagem, um monte de chefe celebridade que eu conheci, e aí sempre conto com um certo humor, porque eu acho que a vida tem que ter humor, né? E tem essa parte chata, né, que tem que viajar, tem que É, comer, tem que... muito difícil. O difícil só é caber na roupa depois, né? Porque essas viagens. E agora eu não sei quando mais vai ter, né? Porque agora mudou tanto a vida. Mas a gente fiz muitas viagens dessas em grupo de jornalista, né? Gastronômico. E aí a gente come para burro, porque aí você vai visitar produtor de vinho, de comida, de queijo e de feijão, sabe? Do que for, né? E é muito interessante. É sempre intenso, e assim, sempre um período, uma semana, uma coisa assim. E aí você come, 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 mas é bárbaro. Bom, e essa questão agora, vamos trazer para essa questão da pandemia, que eu acho que é interessante. A gente está falando de queijo, mas queijo é gastronomia, são os restaurantes, tem umas questões É, bem delicadas agora no momento. Como que você está vendo, assim, essa questão? Quer dizer, nós estamos vendo que está um caos, tá um mas assim, caos. gastronomicamente, explica, contextualiza para o pessoal a questão dos restaurantes, como é que está acontecendo essa cena hoje na gastronomia? Então, a cena está dramática, né? Teve muita gente que já fechou, tem muita gente que vai fechar. O que aconteceu é que, assim, no ano passado, quem tinha um pouco de caixa e tal, conseguiu se virar, se segurar, apesar dos meses todos fechados, depois reabriu, e aí veio o delivery, e aí tal, conseguiu segurar. Esse ano as pessoas já não estão mais nem com dinheiro, nem com espírito, nem com ânimo, então a coisa deu uma degringolada. E essa onda que teve que fechar de novo. Então, assim, tá uma situação que os restaurantes eles estão entendendo que não dá para abrir numa situação dessa, né? Quer dizer, a culpa não é do restaurante, a contaminação não é feita no restaurante, mas faz parte de um grupo de coisas que não pode, porque, enfim, né? Tem que fazer as pessoas ficarem em casa. Então está uma situação muito dramática e o que está acontecendo agora é que não só os restaurantes que estavam
bem administrados, que eram pequenininhos, desconhecidos e tal. Porque restaurante não tem tradicionalmente grande caixa, né? Assim, o Sim. cara trabalha, vai se virando. E o que está acontecendo agora é que mesmo restaurantes grandes, grupos fortes, estão sem dinheiro, estão indo para banco, estão ameaçados, e é uma loucura, né? Assim, o que a gente tem falado até menos, mas que é igualmente importante, é essa história, quer dizer, junto com o restaurante, quebra a cadeia, né, dos pequenos produtores, ou dos produtores médios, ou, enfim, de fornecimento. Então, estava dando o exemplo da Elo Bacelar, que eu não sei se você viu que ela fechou lá da venda, e ela escreveu um depoimento tristíssimo, um depoimento muito sereno, assim, mas muito sentido, né, do fechamento dela. E uma das coisas que ela dizia assim, olha, eu comprava não sei quantas toneladas de queijo da canastra para fazer o pão de queijo. Então, assim, essa gente, o polvilho que ela usava, que era artesanal, a goiabada, o fubá, tudo que ela usava para fazer as coisas dela, ela parou de comprar. E aí, assim, é um monte de gente que tinha um fornecimento garantido que parou de fornecer, né? É essa história que a gente estava falando dos pequenos, porque é isso, as pessoas passaram a comprar online para não sair de casa, né? E aí quem não tem essa estrutura para vender, para distribuir online e tal, tá pior ainda, né? Então, enfim. Eu percebo que, assim, eu converso com muita gente de restaurante, lá na nossa volta, na Vila Madalena, um caos, né? A lá da Venda é uma delas, tem vários outros em volta. Assim, tem muita gente que acha que só no delivery dá para virar, mas não é a mesma coisa, né? Primeiro que tem Não, essa não é. instabilidade toda que uma hora pode, uma hora não pode, mas é duro de girar, né, um restaurante no delivery só, né? Se ele não é esse modelo, né? Exatamente, exatamente. É duro de virar. Diz que cobre mais ou menos os 30%, que o movimento, assim, o que eles conseguem com o delivery cobrir 30% dos custos. E que mesmo quando está aberto, assim, nesses horários mais restritos e tudo, estava dando para se virar. Eu falei com várias pessoas, assim, de restaurante, eles estavam conseguindo tocar. Agora, quando fecha e fica só no delivery, é muito complicado. E os caras, eles estão inventando, assim, milhares de coisas, né? Eu fiz uma vez até meio uma linha do tempo do delivery, porque aconteceu, eu faço a coluna de restaurantes, né? Eu sou colunista de crítica de restaurantes também, eu faço uma coluna de receita no Estadão, no Paladar, ex-Paladar, que agora é quarentena, e faço também essa coluna de crítica de restaurante. Que quando eu fui estrear essa coluna, foi justamente quando começou a pandemia. Daí eu falei, nossa, como é que vai ser? Aí comecei a falar, não, vamos fazer delivery. Vi que a saída dos caras era. Então comecei a fazer, foi a primeira coluna sobre delivery. Comecei a testar os deliveries, muito menos com crítica, avaliando o serviço não, o ponto e tal, do que falando, esse aqui está fazendo, aquele está fazendo, porque não é o momento também de você criticar muito ferrenhamente as coisas, né? Também não sou de criticar muito ferrenhamente, porque eu acho que o meu papel é indicar. Então, assim, se é ruim, eu não vou falar e não vai aparecer nas minhas coisas, então tá bom. A menos que seja um lugar, assim, que está muito incensado, muito bombado, todo mundo falando, e que eu vá e ache ruim, aí eu falo sim. Mas como um serviço, né? Então, e as pessoas começaram a inventar muito, né? Então, primeiro entraram os grandes restaurantes gastronômicos que nunca tinham pensado em fazer delivery. Daí começaram a perceber que tinha que oferecer um pouquinho, avançar um pouquinho na hospitalidade. Então, começaram a fazer umas embalagens super bacanas com a cara do restaurante, mandava bilhetinho, obrigada por pedir comida com a gente, seu pedido é super importante para a gente sobreviver, não sei o quê. Bom, aí depois foi indo, os restaurantes começaram a lançar coisas. Então, assim, agora a gente está na fase dos congelados. Os restaurantes estão lançando congelado, estão fazendo. O que mais que fizeram? Esses pratos para você terminar em casa, porque também começaram a ver que as pessoas estavam gostando muito de cozinhar, e aí às vezes não tem tempo e tal, então manda tudo meio pronto para finalizar. Não, o pessoal começa a sambar, né? Começa a se virar e tentar entender. Porque eu percebo também, conversando, que a maioria das pessoas que pede comida tal não vai também pedir desse restaurante com uma frequência grande, vai sempre, né, pedir de uma forma mais espaçada, e é complicado.
E aí até os restaurantes também entenderam isso. Então, por exemplo, suspenderam aquelas, mesmo, sei lá, o Mani, o Fazano, tal, ninguém estava fazendo grandes coisas. Delivery era uma comida mais simples, né? Aí começaram a fazer prato executivo, prato do dia, porque para as pessoas conseguirem pedir, porque também ninguém, tá todo mundo sem dinheiro, né? Tá todo mundo regulando ali, fazendo a conta. Então, os próprios restaurantes começaram a dar uma baixada de bola, né, nas coisas e oferecer opções mais baratas, né? Que acho que também isso foi interessante. E teve esse momento, né, no final do ano que todo mundo, será que vai acabar? Será que não vai? Então, eu percebo que agora que virou, já foi o primeiro trimestre, a gente já entendeu que está vivendo um momento muito caótico, né, muito triste. E E que aí o acho que que você ainda vai acabou longe, né? vai longe. Esse que é o problema que eu ia falar. É, Não tem um prognóstico. Se fosse uma coisa, vamos segurar 1, 2 meses, mas a gente só tem notícia ruim e provavelmente vai longe. Então fica difícil até de você, que você falou dessa palavra. Como que vai se animar para isso? Como que você vai falar, não, vou segurar agora para depois? Você fica é. sem prognóstico. E tá todo mundo segurando mesmo, porque não sabe. Tá cada um com a sua vida sem saber o que vai fazer com a própria vida, né? Exatamente, muita gente sem trabalho, né? E muitos negócios fechando, muitas perspectivas acabando. Aí, se você compara Londres, né, que abriu, estava a maior festa aí que abriu, a gente não sabe também o que, que vai dar, essa abertura deles dos Sim, pubs e tal. Vamos esperar daqui 15 dias ver o que, que vai acontecer. Agora, de sim. qualquer jeito, eles fizeram um lockdown bem rígido por 3 meses. Só que enquanto as coisas ficaram fechadas, o governo deu uma super ajuda para os bares, para os restaurantes. Os caras, sei lá, jogaram fora, eu estava lendo, eles jogaram fora, os pubs jogaram fora 5 milhões de litros de cerveja artesanal no começo da pandemia, porque estraga, é perecível e tal. Mas o governo deu muito, assim, ajudou muito, né? Na França também está ajudando, na Alemanha também está ajudando. E aqui está complicado, porque os caras, né, agora conseguiram aí tirar um pouquinho do imposto, deixar atrasar a conta e tal. Agora, por exemplo, o caso da Elo Bacelar, ela contou que ela tinha, o problema dela começou, quer dizer, começou na pandemia, mas a sequência, assim, ela tinha, o que primeiro deu problema foi o quiosque, ela tinha um quiosque no shopping, e aí o shopping fechado 3 meses e cobraram o aluguel. Aí ela não tinha condição de pagar o aluguel inteiro, e aí começou, e aí aquilo empregava algumas pessoas, a comida que vendia ali era feita numa cozinha industrial que ela tinha, e aí foi indo, aí ela acabou fechando essa cozinha, porque essa cozinha também fornecia para vários restaurantes doces e pão de queijo e tal, para várias bares e lanchonetes da cidade, pararam de comprar, enfim. Que foi quebrando, fechando as coisas, no fim demitiu todo mundo e teve que fechar, né? As três E tá, coisas. a Lu está até comentando aqui, né, sobre a Austrália, né, que na Austrália eles dão um voucher para as pessoas gastarem no restaurante do bairro, quer dizer, tem política pública, né? E não tem um pensamento para nada, é um salve-se quem puder, né? Em todo sentido. A gente está falando de trabalho e tal, porque o nosso foco não é saúde, que senão a gente ficaria louco, mas não tem Nossa, iniciativa para nada, né? e assim, por um lado a gente entende que o país não tem dinheiro, mas espera, né? Tem dinheiro para fazer um monte de coisa aí que, né? Para estimular um monte de coisa aí que não precisava estimular no momento, né? Aí, se a gente falasse assim, não, porque não está pensando no pessoal do restaurante, mas está pensando, não está pensando em nada, né? A verdade é que não tem nenhuma área sendo atendida, a não ser emergencial. Que o nosso foco aqui é queijo, é comida, então a gente está falando do nosso Claro, métier. claro, O, que é o que a gente tem que defender rápido, né? Para segurar a onda, porque. Exatamente, Né? para diminuir a quebradeira, porque tá um efeito cascata absurdo, assim. Eu queria conversar um pouco sobre a questão da comida em casa, né, das pessoas cozinhando em casa. Você acompanha esse movimento, obviamente. O que você entende? Que as pessoas estão pedindo muita comida ainda, e assim, pedindo o que é barato e o que é rápido e sem pensar muito, ou as pessoas já estão cozinhando mais, buscando. Teve aquela onda do pão, né, que o pessoal começou. Pandemia. Exatamente. É. Isso está acontecendo, as pessoas estão equilibrando um pouco, ou o pessoal já está de saco cheio pedindo que chega rápido e barato? Então, acho que teve vários momentos também. Então, de cara, as pessoas começaram a cozinhar muito, o que foi. Teve gente que aprendeu a cozinhar, teve gente que teve o prazer de poder cozinhar, porque ficou em casa, trabalhando em casa, então consegue, vai ali, corre, faz uma coisinha, volta, trabalha e tal. Então, assim, no começo teve essa questão das pessoas cozinharem muito. Daí as pessoas Sim. foram vendo que assim, fazer almoço e jantar todo dia é fogo, né? Ainda fazendo as outras coisas. Então começaram a pedir. E aí
enfim, começaram a pedir delivery e tal, mas também ninguém tem dinheiro para pedir tudo. Então, assim, o que você pede, assim, tem gente que pede, sei lá, um belo japonês, um belo prato de carne, um belo prato de massa, sei lá, uma vez por semana, e nos outros dias vai dando uma enganada. Então, você sabe o que é a coisa mais pedida no delivery? Não sei. Esfirra. É o número 1 do delivery no Brasil e na cidade. E aí é isso. É bom, Não. é barato, é fácil, você não precisa sujar nada, você come com a mão, entendeu? E outra coisa que também estão pedindo muito é já restaurante japonês, né? E hoje eu fiz a minha coluna lá no Jornal do Estadão, era sobre poke, que é aquele, sabe o que é poke? Aquela mistura, parece uma mistura, é aquele prato havaiano, né? A galera pede muito pouco, que pegou também. E é engraçado, eu tinha uma maior implicância com o poke, porque eu achava que, o que é essa mistura tal? E aí, na pandemia, minha filha gosta, tal, vamos pedir tal. Comecei a falar, não, isso é legal, é gostoso, tem uns maravilhosos, frescos. Aí não suja talher, porque você come com hashi, não tem prato para lavar. É um monte de coisa saudável, fresca, né? Sabe que no começo teve uma preocupação muito grande das pessoas, não só em cozinhar, mas em cozinhar coisas saudáveis, porque as pessoas ficaram muito preocupadas com a saúde, né? Então, isso não foi só um fenômeno brasileiro, foi no mundo todo, né? Até nos Estados Unidos, eu me lembro que logo no começo eu ficava acompanhando tudo que estava acontecendo lá, acabou a laranja. Sumiu a laranja, porque as pessoas enlouqueceram com suco de laranja, porque achavam que dava vitamina C e que ia combater a Covid, sei lá, o que ia deixar a pessoa imunizada, assim, com anticorpos e tal. Então, enfim, então teve uma procura por alimentos muito saudáveis e tal, muito mais verdura e tudo. Acho que agora o pessoal já deu uma relaxada, viu? Porque Está muito incerto agora, né? Tá todo mundo meio que ofereceu uma instabilidade. Você conversa, a pessoa fala, não, agora eu tô fazendo, daqui 2 dias já não tá mais, né? Tá duro de entender o momento, né? E eu acho que, apesar de toda a tristeza, de todo o drama e tal, quando as pessoas tiveram que ficar em casa, quem teve a sorte de poder ficar em casa, trabalhar em casa e tal, achou que ia conseguir ter tempo de fazer um monte de coisa. Então, assim, eu vou cozinhar, eu vou ler os clássicos, eu vou. E no fim a vida ficou muito mais corrida, pelo menos a minha ficou muito mais corrida, porque você está em casa, você está o tempo inteiro fazendo, trabalhando e fazendo, e limpando, e faxina que você não fazia, e esqueceu de pedir a comida, e vai no supermercado, não vai, pede o delivery, enfim. Então, eu acho que deu uma mudada. Boa noite, você está de pijama, né? Do pijama não para dormir, né? O que você já dormiu, Igual quando nasce bebezinho, né? Que quando você vê, fala, nossa, de noite eu não tô de pijama ainda. Enfim, mas eu acho que então isso, assim, tem umas pessoas que continuam fazendo comida e tudo, mas ninguém está gostando de fazer comida todo dia no almoço e no jantar, não. Ninguém dá conta, assim, a maioria das pessoas, né? Quem trabalha também. Eu percebo pela queijaria o movimento, né? A gente teve muita dificuldade no momento, como todo mundo, para compreender, março, abril. Aí depois teve esse boom das pessoas realmente começarem a querer, né, e até perguntar como é que faz queijo e comprar e tudo mais. O final do ano foi realmente bem louco, assim, mas agora, na verdade, quando virou o ano, as pessoas querem o quê? A pessoa quer uma tabuinha pronta, que é bem isso, ela não quer chegar em casa e cortar queijo, ela quer chegar e quer uma tabuinha pronta. A gente tem feito um monte de evento virtual de festinha, que a galera já quer mandar para os convidados a tabuinha pronta. Mas o poke é isso, você não precisa nem cortar, já vem com tudo cortadinho, entendeu? Então é isso, as pessoas realmente estão querendo, que já estão, né? E porque também isso já está há muito tempo, né, Fernando? É um ano e tanto. Eu me lembro que quando uma vez o Mandetta, logo no comecinho, quando o Mandetta era ministro, ele falou assim, vem aí 5 semanas puxadas pela frente. Eu falei, 5 semanas? Como a gente vai sobreviver aí 5 semanas? Faz 1 ano e quanto, né? 1 ano e 1 mês. Então, as pessoas estão cansadas já disso agora. Também não há o que fazer, por outro lado, né? Porque não tem essa história, tá cansada, não aguenta mais ficar em casa, vai sair. Peraí, gente, não é por aí, não adianta, né? Tem que aguentar, né? Não é isso que está sendo falado. É que, infelizmente, a gente tinha uma expectativa e agora a gente já está olhando para 2022, né? A gente está se cuidando, tentando cuidar do outro e tentando entender como que vai ser para se segurar. Como é que chega lá, né? Como é que chega lá. Então mudou totalmente a perspectiva do que era abril, maio do ano passado. Esse foi o grande problema e por isso essa quebradeira geral aí de restaurante. A gente, né, tem muita parceria, conversa com muita gente, os próprios restaurantes que a gente ficou tentando
ajudar e conversar. As pessoas que compravam queijo para colocar no prato também já começaram a pensar nisso, de ter uma sobremesinha com queijo, de ter... Então a gente percebeu muito esse movimento. E a gente vai perceber nos restaurantes quebrando também quando começa a diminuir o pedido de queijo lá na queijaria. Então é complicado, você vai vendo que é um movimento complicado. assim, que está realmente ladeira abaixo e sem perspectiva. Ô, É. Patrícia, eu queria falar um pouco do seu novo negócio que você está sem Ai, dormir. Conta aí tô pra sem gente um dormir pouco de o que você tanto que eu fui inventou. inventar. Não, eu fico querendo inventar, né? Daí, de vez em quando eu exagero. Não, mas foi uma coisa que não estava nem um pouco planejada, foi uma coisa que, assim, em um mês e meio eu tive a ideia e coloquei em prática, que é o seguinte, eu estava lendo, até a história é curiosa, porque eu estava lendo uma coluna de uma chama Alice Ferraz, uma colunista de moda do Quarentena, e estava lendo ali no domingo, no café da manhã, era 21 de fevereiro, porque depois eu fui olhar a data, né? Estava lendo ali e tal, e tinha ela estava fazendo uma coisa sobre sustentabilidade, e aí eu vi que embaixo tinha uma matéria sobre brechós, o crescimento dos brechós, e que coisa incrível, que foi a coisa que mais cresceu, porque brechó atualmente faz todo sentido, né? É você fazer circular a economia, você reaproveitar o que já está aí, quer dizer, que já consumiu recursos naturais para ser produzido, uh, e, ao mesmo tempo, tem uma coisa encostada, você vai transformar aquilo num dinheiro e a outra pessoa vai comprar aquilo com um impacto menor no bolso, né? Então, é impacto menor no bolso, no ambiente e tal. Então, eu falei, nossa, que legal esse negócio de brechó mesmo, né? Não sei o quê. Eu, pessoalmente, nem compro brechó, roupa, tudo, não tenho esse costume. A minha filha, a geração dela, eu sei que são loucas de brechó, né? Compram tudo e tal. Aí tá, saí, fui andar com o cachorro, passeando, acabei de tomar café da manhã, não sei o que, daí de repente me deu uma luz, assim, eu falei, espera aí, não tem nenhum brechó de coisa de cozinha. Daí falei, não, claro que deve ter. Voltei, computador, brechó, coisa de cozinha. Não tem. Falei, vou fazer um. Aí acordei minha filha que estava dormindo. Falei, você vai fazer um site? Não, mãe, não sei fazer site. Falei, você se virei, porque eu que não sei. Bom, enfim, a gente começou a fazer e a gente começou a se empolgar. E aí eu comecei a pensar, não, então não vai ser nessa história da o foco da sustentabilidade, então vamos também fazer uma parte de produtos novos, mas que você tem que estimular o consumo. Então, sei lá, sei lá, paninho de cera para substituir o plástico na cozinha. Enfim, daí vai então fazer uma outra parte que é novo de novo. Coisas de cozinha feitas, cozinha e mesa, né? Feitas a partir de material reciclado. Então, aí criamos um novo de novo. Daí eu falei, gente, chefe também desapega. Comecei a ligar para os chefes, que você tem aí, mas em casa. Então, a Helena Riso mandou uma máquina de café, o Felipe Zanuto mandou umas jarrinhas e uma Aeropress. Cada um começou a ver, a Carla Pernambuco, uma coleção de aventais e tal. E aí virei essa sessão, o chefe também desapega. Tem mais alguma? Daí eu também tinha uma ideia que eu sempre tentei fazer no Paladar, mas que acabou não dando certo, e tal, que é um classificados exclusivo, uma sessão de classificados exclusiva de gastronomia. Que quem está lendo aquilo quase como uma diversão. E para quem anuncia ali, você tem um público certo, que é exatamente quem gosta de comida e bebida que está naquele site. Bom, aí botei o tal do classificados. Fizer mais alguma coisa que eu já não estou lembrando. E aí é gozado que isso casa de alguma forma com o meu começo de carreira, que eu era repórter de meio ambiente. Então, eu fiz as primeiras matérias sobre sustentabilidade, explicava, ninguém entendia o que era isso. Esse nome é muito comprido, não cabe no título, não sei o que, explicando para as pessoas o que era. Então, foi legal, porque acabou juntando duas coisas da minha vida profissional, né? Bom, aí eu sei que eu comecei a fazer esse site, comecei a empolgar, comecei a pegar um monte de coisa aqui de casa, comecei a ligar para os amigos, quem tem, a amiga que cozinha, eu sei que fulano tem, né? Abastecer uma lojinha, esvaziei um armário, um quartinho de um corredor aqui e tal. Bom, aí estreou na sexta. E saiu no blog da VG do querido Arnaldo, e o Katsuki também postou na Folha. Bom, eu sei que no primeiro dia teve 2.000 visitantes. Eu quase desmaiei, porque e aí as pessoas querem interagir, então passo o dia inteiro e respondo, não sei o quê. Bom, esvaziou a lojinha no fim de semana, chegou segunda-feira, a gente com um monte de coisa mandando entregar e tal, e precisando reabastecer, porque agora que quem entra vê lá. Então agora está essa semana que nem uma louca reabastecendo. Mas super legal, porque foi um negócio meio inesperado, assim, e que no fim está fazendo um maior sucesso. Certeza, genial. Não, e aí agora começou. Então, no começo era assim: as pessoas falavam assim, eu quero uma batedeira KitchenAid. E eu falando assim, mas eu tenho paninhos de cera, né? Bom, aí hoje, por exemplo, entrou uma super máquina dessas Kenwood, não sei o que, o chefe, não sei o que lá.
e já entrou um Thermomix, que eu também vou colocar. Então começou também a ter esse monte de coisas variadas, assim. Então tem faqueiro de prata, daí tem uma coisinha, um descascadorzinho de legume, tem um monte de coisa. Estou vendo aqui a Elô do Capri do Bosque que está perguntando como chama. O Como é que nome chama o projeto? O site tal, o site chama Se Você Não Quiser Eu Quero.com. O site é .com. E o Instagram, onde a gente fica mostrando as coisas que estão entrando e tal, chama @ Se Você Não Quiser. É isso. Maravilha. Bom, genial o projeto. Bom, você é uma pessoa super intensa, eu fiquei aqui Imagina, aliviado de ouvir que você tem uma ideia e vai e faz e tudo mais, porque eu me identifico tanto com isso, eu dou tanto trabalho para minha família com essa intensidade que eu me identifiquei. Não, e você sabe que também eu tenho tanta ideia, tanta coisa, que quando eu falei essa daí, meu marido também nem deu a menor bola. Ele falou, legal, tal pessoa. Não, daí eu falei, eu vou fazer. Daí, e a minha filha, de repente, mãe, a gente fez. Eu falei, sim, a gente foi tendo a ideia e o negócio foi indo, assim, né? Então foi bacana. E aí eu tento fazer um jeito com uma pegada, assim, entrar no site assim, os textos são mais engraçadinhos, mais levinhos, porque acho que, enfim, acho que é um espírito gostoso, assim, da coisa, né? O espírito do projeto é um momento também, quer dizer, você está fazendo conexões com as pessoas, que tá muito difícil, né? A gente não está podendo se tocar, então é uma forma de conexão também, tem tudo a ver. E agora estou começando a fazer parcerias. Então, ontem eu falei com a Morena Leite do Capim Santo, ela tem lá um Instituto Capim Santo, né, que é incrível, que é essa coisa da inclusão, que você sabe bem como é que é, dela é pela formação na cozinha e tal. E ela fechou várias, como se chama? Ela fechou 2 unidades de restaurante dela, e ela estava com um monte de coisa sobrando. Eu falei, Morena, cadê aquelas Le Creuset, aquelas panelas lindas que você tinha no teu buffet, não sei o que. Ela falou, então, eu doei muita coisa, mas ainda tem muita coisa. E aí a gente criou um projeto assim, a gente estava falando no telefone de outro assunto, e aí a gente criou uma parceria que vai ser muito bacana, que vai ser o seguinte, ela vai mandar umas panelas dessas dos restaurantes dela, a gente vai vender e o dinheiro, porque ela está muito envolvida na história das marmitas, né, que ela está fazendo. Ano passado ela fez 100 mil marmitas, né? No Instituto Capim Santo distribuiu 100 mil marmitas. E aí ela vai fazer, e as coisas que venderem no brechó, o dinheiro da parte que dela, né, em vez de pagar ela, quer dizer, eu vou pagar o Instituto Capim Santo, e vai ser transformado esse dinheiro para fazer marmita. Então vai ficar bacana, porque a gente está começando a fazer essas parcerias também que, enfim, vamos ver onde vai dar, né? Sensacional, e você sabe que eu vou te procurar, porque a gente tem a queijaria na Quebrada também, então nós vamos dar um jeito de entrar e levar queijo para Quebrada, fazendo uma troca aí. Com toda certeza, vamos mesmo, vamos fazer, vamos pensar. Enfim, vamos fazer umas coisas aí bacanas, né? Legal, Patrícia. Bom, foi um papo muito gostoso, te agradeço muito, você é uma pessoa que Imagina, a gente realmente eu que agradeço. Valoriza, a gente não tem muita oportunidade de falar, então a gente se fala de vez em quando. Você é uma pessoa que vem para dar toques, que liga, fala, Fernando, olha isso, olha aquilo. Você é uma educadora, não sei se te falo isso, mas você é uma educadora, não é só questão do jornalismo, não é só questão. Você mesmo falou assim, tem a crítica e tal, mas você educa, você tem um texto educativo, o seu projeto agora é isso, então. Obrigado mesmo. O pessoal Imagina, obrigada a você. E assim, eu aprendo muito com você, porque é isso, tudo de queijo eu ligo pro Fernando para saber o que é, e que você é uma pessoa que acompanha muito, também me ensinou muito e me ajudou muito quando a gente fez aquelas manifesto da cozinhista brasileiro, não sei se você lembra, no Paladar em 2012, que era para defender os produtos artesanais brasileiros tradicionais, tal. Você me ajudou muito, mostrando, olha, aqui a legislação atrapalha, aqui não sei o quê, porque a gente também não sabe, né? Enfim, então acho que fazemos uma boa dupla. Isso aí, Patrícia. Muito obrigado. Tamo junto, viu? Obrigada Saúde para você. Beijão.